Glória a Deus. Em pé como você está, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias 18, versos 1 a 6, um texto bem conhecido. Se tiver alguma criança de 4 a 10 anos, pode levar lá no cultinho com as professoras, está lá atrás, pode conduzi-las até lá. Elas saíram antes para ensaiar para o Dia dos Pais. Inclusive, pais, não deixe de trazer seus filhos para ensaiar, para estar aí aprendendo, tanto na escola bíblica quanto para o culto, para aprender também a palavra de Deus no cultinho. Jeremias capítulo 18, versos 1 a 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Deus, que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa mais uma vez encontrar corações sedentos. E se há alguma barreira, alguma resistência, quebra, em nome de Jesus. Eu quero repreender toda e qualquer resistência à palavra, e quero declarar cada pessoa aqui presente em condições de ouvir, receber, entender e viver a palavra de Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, podem assentar. Amém. Bem-vindo, Rodrigo, Juliana, bom ver vocês, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Quero lembrar aos irmãos e irmãs que sexta-noite e sábado à noite vocês podem participar, devem participar, dos cultos ali na chácara. Você tem liberdade de ir lá cultuar a Deus com os nossos jovens, Você não pode, é claro, participar da alimentação, porque vai estar tudo contadinho para os inscritos, mas você pode participar do culto e vai ser bênção você estar lá apoiando os jovens. Sexta-noite na abertura, às 8 horas, vai começar às vezes um pouquinho mais tarde, entre 8 e 8 e meia, mas você está convidado a participar lá do culto na sexta-feira à noite e no culto no sábado à noite, tá? Você será muito bem-vindo. Não paga ingresso, não paga para entrar. Você vai lá, participa, adora o Senhor, ouve a palavra. Tenho certeza que o pastor Marcos Facundo será um instrumento de Deus abençoado nesses dias ali. Amém? Muito bem, queridos irmãos. Nas mãos do oleiro. Um texto bem conhecido, mas o Senhor tem falado ao meu coração para compartilhar esta palavra. E Ele tem me dirigido a falar sobre transformação e verdadeira conversão neste último mês. O que nós já vimos nesse último mês a respeito de transformação, de conversão? O que nós temos visto na palavra do Senhor? Nós vimos aqui o dilema entre o saber e o fazer. Que não adianta saber muito e praticar pouco, não adianta a gente ter muito conhecimento. Temos aí gente que é professor, se colocar aqui para pregar, meu Deus do céu, maravilhoso, mas saber é uma coisa, praticar é outra. Então é importante a gente viver a palavra de Deus. Nós vimos aqui também qual é a sua fama, ou seja, você é reconhecido como um santo ou como um profano. Você tem praticado a palavra de tal forma que
A sua fama tem sido boa, ou a sua fama ainda é de velha criatura, de crente enrolão, de gente que não dá bom testemunho, de gente maldizente, murmuradora, de gente caloteira, de gente mentirosa? Qual é a sua fama? Ou é de gente honesta, de gente transformada, de gente de caráter transformado? Qual é a sua fama? Vimos aqui também as marcas da transformação, quando eu disse que toda transformação ela se evidencia, ela demonstra isso de forma clara. A transformação que acontece, ela é evidente. Vimos isso também no decorrer desse mês. Vimos também na semana passada, você precisa mudar e você não pode mudar, né? Trabalhamos esse paradoxo, né, do que precisa mudar na nossa vida e o que não pode mudar na nossa vida. Tem coisas que você tem que mudar e tem coisas que você não pode mudar. Israel precisava mudar e não mudou, e foi para o exílio e nunca mais voltou. Israel, as 10 tribos do norte. Daniel foi para a Babilônia e aos 17 anos era fiel, aos 80 era fiel, aos 17 anos era corajoso, aos 80 era corajoso, aos 17 anos ele era um homem humilde, aos 80 era humilde. Portanto, existem coisas na vida que você não pode mudar, que você tem que só crescer nisso, mas não mudar nisso, porque tem que fazer parte do seu novo caráter, amém? E nesta noite então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão do oleiro. É importante, a importância de estarmos nas mãos do oleiro. Deus, meus queridos irmãos e amigos, não nos avalia por elementos externos, por aquilo que Ele vê por fora em você. Ah, você está bonitinho, ah, está ajeitadinho, até parece um bom crente. Não, Deus não nos avalia pelo exterior, Deus nos avalia pelo coração, não é por elementos externos e visíveis. Ele vê o nosso coração. Texto tão conhecido que você sabe, né? Quando Samuel chega na casa do Jessé, ele quer logo já ir consagrando como rei, ungindo como rei, o mais bonito, o mais belo. E Deus fala para Samuel: para devagar, porque eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Ele está interessado no coração. Por isso a palavra de Deus vai usar expressões como coração puro, de todo o coração, e ainda integridade do coração. Não é pela roupagem externa que nós somos avaliados por Cristo, mas sim pelas coisas do coração. Você, na verdade, não pode enganar a Deus. Jesus conhece o secreto das nossas vidas. Ele não se impressiona pelas construções levantadas, Ele não se impressiona pelas realizações aplaudidas, Ele não se impressiona pelas suas teses defendidas, Ele não se impressiona pelos cursos que você tem, Ele não se impressiona pela sua habilidade e capacidade, Ele não se impressiona pelo que você sabe. Ele se impressiona quando Ele encontra o seu coração do jeito que Ele quer. Aí sim, transformado, um coração quebrantado. É isso que o impressiona, é isso que Ele olha, e Ele olha diretamente, de uma forma profunda e completa, para os nossos corações. E é justamente aí, na arena do coração, que seremos encontrados fiéis ou não. Por essa razão, nós precisamos de corações continuamente quebrantados e ensináveis. Porém, nós devemos abraçar a verdade nua e crua de que nós não conseguimos quebrar o nosso próprio coração. Se houve uma palavra que falou muito comigo esta semana, nesse texto tão conhecido, foi essa: nós não conseguimos quebrar o nosso próprio coração. Essa é a verdade, né? Por isso, né, nós precisamos entender que devemos depender de Deus para isso. E por essa razão precisamos orar como o salmista, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Precisamos dessa oração constante. Por não conseguirmos quebrar o nosso próprio coração, é que precisamos entender a dinâmica do oleiro. Por isso a necessidade de nos colocarmos na roda do oleiro para sermos trabalhados por ele. Na roda do oleiro não pode faltar o barro. O barro tem que estar ali, retirado dos barreiros. Ele é limpo e é colocado na roda.
E é interessante lembrar que o barro somos nós. O salmista diz no salmo que nós lemos nesta noite, que o Senhor nos tirou da onde? De onde? De um tremedal de lama. Ele trabalha com o barro, né? Então é preciso o barro estar ali. Nós precisamos também, não pode faltar na roda do oleiro a água. E essa água aqui, sem ela derramada na quantidade certa, no momento certo, o barro não amolece o suficiente para que seja transformado em vaso. Sem água, o barro permanece apenas sendo barro, não pode ser trabalhado e transformado. Essa água tanto simboliza a palavra de Deus, que precisa estar trabalhando a nossa vida, quanto simboliza o Espírito Santo, que Jesus falou que quem crê nele, esse rio de água viva vai correr no seu interior. Isso ele falando do Espírito Santo, que também não pode faltar para que o barro se torne mole o suficiente, maleável o suficiente para ser trabalhado pelas mãos do oleiro. E não pode faltar também na roda do oleiro o próprio oleiro. Sem o oleiro o barro não é moldado, não é transformado. E é aí que está: o barro não se autotransforma. Se você colocar o barro lá na roda do oleiro, mesmo que use a água para amolecê-lo, para deixá-lo maleável, ele não vai se autoformar. Ele precisa das mãos do oleiro para ser transformado. Ele é trabalhado pelo oleiro para ser transformado num vaso. As mãos do oleiro seguram, amassam, constroem e modelam o barro. Nós precisamos do oleiro para sermos transformados. Nós não mudamos a nós mesmos. E essa tem sido a decepção e a frustração de muita gente que tem tentado mudar e não consegue. Eu não consigo mudar a mim mesmo. Esta é a realidade. Eu preciso do oleiro para que eu seja transformado, mudado. É Ele quem pode fazer isso. Não mudamos a nós mesmos. Olha para o seu irmão e diga para ele: não mudamos a nós mesmos. Por isso, em Jeremias 18, Deus revela ao profeta o seu desejo de trabalhar na vida do povo de Israel, assim como o oleiro trabalha no barro. Jeremias viveu cerca de 650 anos antes de Cristo. Foi um profeta em uma época complicada. Hoje pela manhã, na escola bíblica, ainda estávamos aqui sendo ministrados sobre o profeta Jeremias, né? O povo havia se distanciado de Deus, seguiu caminhos de idolatria, corrupção, imoralidade, e Deus pesou a mão para que houvesse arrependimento. Deus revelou que Ele queria fazer do seu povo um vaso novo, um vaso de honra. Por isso Deus leva Jeremias à casa do oleiro, para que o visse vendo o vaso quebrado, para que visse o oleiro refazendo aquele vaso quebrado. É uma cena muito linda, sabe por quê? Porque revela Deus ocupado conosco. E eu li Ronaldo Lidório falando sobre o vaso e o oleiro, e achei muito linda a expressão que ele disse, que nós somos alvos da atenção e do trabalho de Deus, desde a primeira vez que Ele colocou as mãos no barro para criar o nosso pai Adão, né? Ou seja, desde que Ele criou Adão do barro, Ele está mexendo com o barro, né? Mexendo nesse barro, transformando, mudando, moldando, isso é de fato. Mas como eu afirmei, o vaso não consegue se autoconsertar. É nas mãos do oleiro que acontecem as transformações, meu querido. Porque o vaso não consegue se autotransformar. Por isso, há motivos para estarmos com o coração nas mãos do oleiro. E eu quero rapidamente, de forma objetiva, compartilhar com vocês exatamente 3 motivos para estarmos nas mãos do oleiro, para que o nosso coração e a nossa vida esteja de fato nas mãos do oleiro. Então preste muita atenção para você entender o que Deus está nos falando nessa noite. Primeiro motivo para estarmos nas mãos do oleiro é porque somente o oleiro pode nos purificar. Só Ele pode nos purificar. A figura, ela é complexa, porque mesmo estando, preste atenção nisso, mesmo estando nas mãos do oleiro, diz o texto que o vaso quebrou-se. Veja só, irmãos, é interessante, olha o versículo
de número 4, por favor. E atente para uma verdade que às vezes passa despercebido. Olha que verdade é essa. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Sabe que é uma coisa interessante, que a gente às vezes passa nesse texto e não percebe? Porque a percepção que a gente tem é que o oleiro quebra o vaso para fazer de novo. Mas não é isso que acontece. O texto está dizendo que o vaso se estragou na mão do oleiro. Não foi ele que, de forma intencional, fez isso. O vaso não está ficando bom, vou quebrar, vou fazer de novo. Não, o texto está dizendo que o vaso se lhe estragou na mão do oleiro. Percebe isso? O que significa isso, pastor? O que quer dizer? Quer dizer, irmãos, que a pergunta que muitas vezes nós nos fazemos é essa: como é que pode? É possível estar nas mãos do oleiro, experiente, sábio, e ainda quebrar? Porque o vaso quebrou-se na mão dele. Mas como pode o vaso quebrar-se na mão dele? Um dos motivos mais frequentes que levam o vaso a quebrar, e quando ainda está na roda do oleiro, é a impureza do barro. É isso que leva o vaso a quebrar. Mesmo depois de escolhido, de limpo, de tratado, o barro ainda carrega impurezas. Uma pedrinha, um pedacinho de raiz, ou simplesmente uma parte mais endurecida. Isso nos revela a força do pecado, que tende a corroer e a contaminar tudo que toca. Então, às vezes, uma pequena saliência, uma pequena pedrinha, uma raiz, alguma coisa que estava ali no barro, que no momento em que está sendo trabalhado, ele acaba interferindo e quebrando o vaso que está na mão do oleiro. Mesmo depois de escolhido, de limpo, de tratado, o barro ainda carrega impurezas. O pecado é assim, ele tende a corroer e a contaminar tudo aquilo que ele toca. Quantas vezes, enquanto o oleiro está nos trabalhando, nós endurecemos, nós resistimos, nós não queremos abrir mão de certas coisas que contaminam, então de repente o vaso é quebrado. E é quebrado exatamente para que as impurezas sejam removidas. Eu não sei se você já pegou algum objeto que você observa, ele tem alguma saliência ou algum defeitinho, porque o oleiro ou o fabricante não quis se dar ao trabalho de refazer, ou de jogar fora, ou de fazer de novo, e veio com aquele defeito, aquela saliência, parece uma pedrinha, parece alguma coisa que está ali. Na verdade, o Senhor trabalha para remover todas essas impurezas. É aí que Ele vai fazer. Mesmo quando a gente não quer abrir mão de coisas que contaminam, por isso de repente é quebrado. O oleiro nos quer puros, mesmo depois de nos resgatar do lamaçal do pecado, Ele continua em nós o processo de depuração, e é em suas mãos que Ele sente o corpo estranho. Não sei se você já mexeu com o barro, e quando tem alguma pedrinha, alguma coisa, você sente nas mãos aquilo, O oleiro manuseia exatamente para sentir se há ainda alguma impureza, alguma imperfeição que precisa ser depurada. Então, quando ele sente esse corpo estranho, qualquer sujeira, ele trabalha para removê-la. O apóstolo Pedro dá a ideia, ou ilustra, dizendo que nós somos como ouro refinado. E eu gosto muito dessa ilustração de Pedro, porque o ouro, quando ele está sendo depurado, quanto mais ele vai fervendo, quanto mais ele vai fervendo, mais as impurezas vão subindo, e o ourives pode ir removendo, e quanto mais ele fica no fogo, mais puro ele se torna. E aí a pergunta é: quais as impurezas de nossa vida que precisam ser urgentemente identificadas, tratadas e deixadas? Somente o oleiro pode nos purificar. Só Ele enxerga impurezas que nós mesmos
não enxergamos. Eu costumo sempre dizer que para nós, muitas vezes, achamos que já estamos num bom nível, que está tudo bem com a gente, porque a gente não consegue enxergar abaixo da superfície. Só Ele consegue enxergar, né? Eu costumo dizer que quando você dá uma cutucadinha, né, em alguém, né, ou alguma coisa que precisa ser Deus tratar, aí você percebe o quanto há de impureza ainda. Quando de repente há uma situação em que a pessoa tem que, né, se posicionar, você descobre quanto há de impureza. Diante de uma situação em que ela tem aí a tentação para pecar, aí você percebe, né, as impurezas subindo ou não, se ele está realmente depurado conforme o Senhor deseja, ou ainda há impurezas naquela área da sua vida. Em todas as áreas, né? É na área do caráter, onde o caráter é provado, né? Caráter lá no trabalho, quando você tem a oportunidade de tirar vantagem de alguma coisa, ou é num negócio que você tem a possibilidade de tirar vantagem agora, tiro vantagem ou não, ou ajo de forma honesta como um cristão deveria. É nesse momento que se confronta, né, aí os seus interesses com os interesses de Deus. É aí que as impurezas vêm para cima. É quando você tem uma oportunidade, né, de estar pecando, porque se ofereceu a oportunidade, e aí você vai mostrar se você está realmente depurado ou não. E cada situação que você está, ou que você enfrenta, são situações que vão revelar se há impurezas ou não. Se o teu problema é temperamento, de vez em quando alguém vai te dar uma cutucada para ver se de fato o seu temperamento já foi tratado, ou se ainda entra em ebulição, no primeiro sinal de que alguém te toque, né? Meu querido irmão e irmã, Deus tem o interesse de nos purificar, e só Ele sente onde estão essas impurezas. Só no tocar, Ele sabe onde está essa impureza, e muitas vezes Ele precisa, né, esse quebrar, né, é necessário, Ele permite que aconteça, exatamente para que Ele possa refazer. As impurezas, muitas vezes, são a causa do vaso quebrar-se, porque essas impurezas, né, acontecem, e Deus permite acontecer, para que Ele possa tratar e trabalhar. Ele faz isso sempre. Por isso eu pergunto essa noite a você: quais as impurezas da sua vida que precisam urgentemente ser identificadas, tratadas e deixadas? Mas o segundo motivo para estarmos nas mãos do oleiro é porque também não é só por conta de que Ele pode nos purificar, mas também porque o oleiro é soberano para fazer como bem lhe parecer. É outro motivo da quebra do vaso. Você pode quebrar por conta de um pecado, e Deus permite que situações aconteçam para que isso venha à tona, para que você seja purificado, depurado. Eu sempre digo, olha aqui para mim, que é uma verdade muito importante: Ele não permite que aconteça para que você seja exposto, para que você seja de alguma forma envergonhado. Não, Ele faz isso porque Ele tem o desejo de purificar a sua vida. Não esqueça disso: depurar, purificar. Mas também o vaso pode quebrar, porque o oleiro é soberano para fazer o que bem lhe parecer. Outro motivo da quebra do vaso é esse: a decisão do oleiro de fazê-lo. Em algum momento do processo, ele pode decidir quebrar e refazê-lo, e você não pode dizer: mas por quê? Porque ele decidiu, porque ele achou que não estava bom, porque ele pensou que não estava como ele quer que esteja. Ele tem as suas razões para fazer isso. Podemos pensar: mas é muito doloroso, Deus. Sim, mas enquanto não estivermos exatamente como Ele deseja, certamente Ele continuará a quebrar e a refazer quantas vezes for necessário. Olha para o seu irmão e diga para ele: quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Então Ele vai quebrar e refazer como? Quanto? Ele vai quebrar e refazer quanto? Mas é doloroso, Senhor. Mas enquanto você não estiver do jeito que Ele planejou, Ele vai fazer quantas vezes for necessário. Por isso, Ele vai continuar a quebrar,
até que sejamos vasos de honra. A expressão, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Segundo bem lhe pareceu, indica que ele é soberano para fazer conforme ele quer. Mas isso indica mais do que um capricho do oleiro. Isso indica que ele nos quer especiais, do jeitinho que ele planejou. Não é capricho dele, irmão. Hoje pela manhã ainda, nós ouvimos que ele planejou, que ele projetou você. Ele tem um plano especial para você, e ele projetou a sua vida, e é fato. E quando você veio para cá, ele quer que aquilo que ele projetou se realize, se cumpra na sua história e na sua vida. Enquanto isso não se realizar, ele vai estar trabalhando para que isso aconteça. Esse segundo bem lhe pareceu, aponta para o descanso, a expectativa e a submissão, meu querido irmão. Aponta para essas três coisas importantes que devemos entender. Primeiro, descanso. Por quê? Porque é imperativo da graça, é a graça de Deus trabalhando em nós. O que significa isso, pastor? Significa que, por mais que ele quebre e volte a quebrar muitas vezes, significa que a graça dele não deixa ele desistir de nós. A graça de Deus faz com que ele não desista de você e de mim, irmãos. Entendeu? A graça de Deus faz com que ele não desista de nós. Então você pode descansar. Agora ele vai quebrar e já não tem mais jeito, e vai jogar fora porque não tem mais jeito. Não, a graça dele nos faz descansar, que ele está trabalhando para fazer o melhor, vaso de honra. Então você pode descansar, que ele vai fazer sempre o melhor. Descansa. O imperativo da graça de Deus está nos moldando. Ele não desiste de nós, Ele insiste para que nos tornemos vaso de honra. Então em suas mãos nós não precisamos temer, e sim descansar, porque Ele quer o melhor para nós. Amém? Você acredita nisso? Você acredita que Deus quer o melhor para você? Então não resista, descanse, diz: Senhor, trabalhe então. Vai doer, vai ser difícil de novo, mas deixa Ele trabalhar, e descansa no trabalhar dEle na sua vida, querido irmão. Expectativa, por quê? Esse segundo bem lhe pareceu, deve criar uma expectativa em nós. Por quê? Porque revela que Deus tem um plano, um desejo claro e definido para cada um dos seus filhos. Esse plano pode envolver processos difíceis, quebras dolorosas, mas também abundante graça e completa restauração. Ou seja, cria expectativa de que vai sair coisa boa daquilo que Deus está fazendo da sua vida. Amém? Amém, querido? Então creia, vai sair coisa boa se você estiver na mão do oleiro. Cria essa expectativa. Eu acho que eu não melhoro não, eu acho que eu não tenho mais jeito. Tem sim. Cria a expectativa de que Deus vai transformar de tal forma que as pessoas vão ficar admiradas. O que aconteceu com você, oleiro, trabalhando a minha vida, me fazendo melhor cada dia? Crie essa expectativa de que Deus está fazendo para cumprir e fazer com que você seja um vaso de honra. E submissão. Esse segundo bem me pareceu, nos ajuda a entender que precisamos ser submissos. Por quê? Porque não é segundo bem me pareceu. Não é segundo bem me pareceu. É segundo bem lhe pareceu. Não é segundo eu quero, é segundo Ele quer. É a vontade dEle, não a nossa. É o tempo dEle e não o nosso. É o plano do oleiro e não do barro. Não é o barro que diz assim: eu não quero ser feito um vaso assim, eu quero ser um vaso assado. Não, você não tem o direito de dizer para o oleiro que tipo de vaso você quer ser. É Ele que vai formar, vai fazer do jeito dele, segundo bem lhe pareceu. É o plano do oleiro e não do barro. O barro não tem plano, quem tem um plano é o oleiro. Quem sabe o que fazer do barro é o oleiro. O oleiro não está lá na roda para dizer: eu quero sair daqui um vaso assim assado. Não, ele está lá para dizer: o Senhor vai fazer de mim o vaso que bem lhe parecer. Por isso não fique também com aquela
invejinha do outro, porque o outro é um vaso diferente de você, e parece ser mais bonito, e parece ser mais usado, e parece ser mais assim, ou ser mais assado. Saiba que o vaso que Deus quer fazer de você é o vaso que Ele planejou que você seja, e pronto, acabou. E isso é maravilhoso, porque Ele vai fazer do jeito dEle, e Ele vai fazer uma variedade para cumprir também o propósito dEle. Amém? Então o barro precisa estar nas mãos do oleiro, porque o oleiro é soberano para fazer segundo o que bem lhe parecer. Diante dessa soberania, devemos descansar, ter a expectativa do melhor e nos submetermos a Ele. Então o segundo motivo para estarmos nas mãos do oleiro é porque Ele é soberano para fazer como bem lhe parecer. Amém? E o terceiro motivo para estarmos nas mãos do oleiro é porque o oleiro nos convida a crer no que Ele pode fazer. A crer no que Ele pode fazer. Por isso eu tenho que estar na mão dEle, crendo no que Ele pode fazer. A expressão é: não poderei eu fazer de vós como esse oleiro, a casa de Israel? É a pergunta que Ele faz para Jeremias, que vai transmitir para o povo de Judá. Olha a pergunta: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel? Agora vamos colocar o seu nomezinho aí. Coloque o seu nomezinho aí. Não poderei eu fazer de você, José, João, Pedro, Maria, o que esse olheiro fez? Eu não posso fazer com você o que esse olheiro fez? Eu não posso trabalhar você como fez esse olheiro? E aqui Deus espera uma resposta nossa. Ele pode ou não pode fazer? Pode ou não pode? Mas por que Ele pergunta aqui? Não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel? Pode ou não pode? Pode. Mas Deus sempre espera a nossa resposta, uma resposta da nossa parte. Restaurar Israel, fazer uma nação para honra, parecia naquele momento algo impossível. Era necessário uma dose renovada de fé para crer que aquela nação corrupta, idólatra e imoral pudesse ser transformada em bênção. Então isso é um convite à fé. Você acredita que eu posso fazer? E Ele está perguntando para você: você acredita que eu posso? Tem gente que não acredita mais. Tem gente que diz: eu não acredito mais que Deus possa mudar a minha vida. Tem gente que diz também a respeito de outro: eu não acredito que ele possa mudar o fulano mais, já não creio mais. Por isso preciso estar na mão do oleiro, porque ele me convida a crer. É nas mãos dele que eu tenho que desenvolver essa fé para crer que Ele pode tudo. Ele pode transformar mesmo quando eu pareço já não ter mais jeito. Ele pode transformar o outro mesmo que o outro pareça não ter mais jeito. O convite dele é para que eu esteja nas mãos dele, acreditando no que Ele pode fazer, querido irmão. A minha participação é crer. É um convite para que o barro creia no oleiro. Escute isso. Não somos chamados para trabalhar no barro. Não somos chamados para escolher o formato do vaso. Não somos chamados nem mesmo para purificá-lo. Só Ele pode. Nós somos chamados para crer. Para crer no que Ele pode fazer. E é nessa jornada de fé que mesmo sendo amassados e até pisados, nós podemos olhar para Deus dizendo: Senhor, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não desistiu de mim, e o Senhor pode fazer sim, eu creio que o Senhor pode fazer. Então seja feita a Tua vontade. Querido irmão, querida irmã, nós não somos chamados para trabalhar o barro. Não é você que trabalha o barro, nem você, nem a vida de ninguém. Você não é chamado para escolher qual é que... eu quero ser assim, desse jeito. Não, você não é chamado para escolher o que você quer ser. Você não é chamado para purificar, porque você não consegue purificar nem a você mesmo.
Você é chamado para acreditar que Deus pode fazer. Você crê que eu posso fazer isso, a casa de Israel? O povo de Deus é chamado a acreditar naquilo que Deus quer fazer. E é isso que precisamos entender. O oleiro nos convida a crer no que Ele pode fazer de verdade. Por isso, querido irmão, quero dizer para você nesta noite, que a verdade mais impactante dessa palavra renovada no meu coração, é a verdade que eu não consigo me auto-mudar, me auto-transformar. Eu não consigo me auto-mudar, me auto-transformar. Nós precisamos do oleiro até para sermos quebrados e refeitos. Que coisa! Eu preciso dele até para ele me quebrar, porque eu não consigo me auto-reconstruir, me auto-fazer, me auto-moldar, eu não consigo. É Ele quem tem esse poder de fazê-lo. Eu não consigo. Então a verdade poderosa que eu quero que se leve para a sua casa é essa: eu não consigo me auto-transformar, mas o oleiro pode transformar a minha vida. A vida pode até te quebrar, as circunstâncias podem até te quebrar, o inimigo pode até te quebrar, mas nada disso acontece sem a permissão de Deus. E vou refazer repetindo o seguinte: a vida pode até te quebrar, as circunstâncias podem até te quebrar, o inimigo pode até te quebrar, mas só Deus pode quebrar e refazer. Só Ele pode quebrar e refazer, porque Ele não quebra para deixar quebrado, Ele quebra para refazer, querido irmão. Quando Ele quebra, não é porque Ele quer que fique quebrado. Quando Ele quebra é porque Ele quer refazer de um jeito melhor. Você consegue entender isso? Amém? Há 3 fortes motivos para colocarmos o nosso coração, a nossa vida, nas mãos do oleiro. O primeiro grande motivo é que somente o oleiro pode nos purificar. Quais as impurezas precisam ser removidas da sua vida hoje? Segundo motivo para que eu esteja nas mãos do oleiro, é porque Ele é soberano para fazer o que bem lhe parecer. Então descanse em suas mãos, tenha a expectativa de que Ele fará de você um vaso de honra, e submeta-se totalmente a Ele. E o terceiro forte motivo para você estar nas mãos do oleiro, é que Ele nos convida a crer que Ele pode fazer. Você crê que Deus pode fazer? Você crê que não importa quão estragado esteja o vaso, é possível refazê-lo? Quem sabe você diga assim: não, esse tem que jogar no lixo, esse não serve para nada. Esse ainda tem jeito nas mãos do oleiro poderoso. Por isso nessa noite eu pergunto: o que precisa ser purificado em sua vida? Eu pergunto: você tem descansado em Deus, criado expectativas em Deus, se submetido a Ele, ou tem buscado fazer do seu jeito? Você tem crido ou pode crer no que Deus pode fazer, ou há dúvidas no seu coração? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades, e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.